Olá, pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos do nosso pequeno recesso. Espero que todos estejam bem e vamos aí para mais alguns meses de aula, né? Já estamos aí há mais de 6 meses, né? Já estamos no 8º mês, na verdade, 8º mês do ano de 2025. Já estamos praticamente aí chegando na reta final desse ano, que a gente aceitou esse desafio aí de ser treinado com propósito. Então, vamos lá? Vamos orar, pessoal, e vamos começar a nossa aula. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado por o Senhor nos permitir estarmos aqui. Nós pedimos, Espírito Santo, que essa noite seja uma noite onde o Senhor venha trazer clareza ao nosso coração a respeito daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Pedimos, Espírito, que essa noite seja uma noite onde todos nós possamos corresponder com intencionalidade a tudo que o Senhor está construindo para o nosso futuro, para o nosso hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura eclesiástica do Novo Testamento. Quando a gente começa a falar sobre estrutura eclesiástica, a gente fala sobre aquilo que é ofício e sobre aquilo que é cargo. Tudo bem? Então a gente vai começar aí a entender biblicamente como se aplica essas estruturas de acordo com a Bíblia. Quando a gente olha para os diferentes ministérios que existem hoje dentro da vertente evangélica, a gente percebe que cada igreja ela tem as suas nomenclaturas para definir os seus oficiais, como algumas igrejas, como a Igreja Batista, gosta de chamar. Os oficiais são as pessoas que estão em posição de liderança daquela congregação. Mas, biblicamente, o que nós podemos chamar de cargo e o que podemos chamar de ofício? A primeira coisa que a gente vai fazer é ler Efésios capítulo 4. Ok? Pessoal, abram a câmera para a gente poder... Eu ficar aqui sozinho olhando para o nada é difícil. Então, fica aqui comigo. Ok? Vamos lá. Efésios capítulo 4. Vamos aí ler o versículo 11. Ok? E aí diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok? Quando nós lemos esse texto, principalmente esse versículo, nós percebemos que a liderança da igreja, aqueles que estão à frente para conduzir os membros da igreja, né, que não são exatamente membros da igreja, mas são os membros do corpo, são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses também são chamados de ministérios ou dons do Filho, tá? Ofícios, ministérios, dons do Filho, tá? Por que são chamados dons do Filho? Porque Cristo deu esses dons para a liderança, a condução da igreja. Tudo bem? Então, quem são os líderes? Os líderes principais são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Os 5 ofícios com o objetivo de fazer o quê? Quem não está enquadrado nessa estrutura
estabelecida biblicamente e se enquadra aqui no versículo 12, ok? Diz assim: com propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual o nome que se dá para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo? Porque todos nós fazemos parte do corpo, até quem tem ofício. Qual o nome que se dá às pessoas que não estão na liderança principal da igreja? Santos, ok? Se nós queremos ser bíblicos, a palavra utilizada para as pessoas que fazem parte da igreja de Jesus são chamados os santos, ok? E quem não é santo está na posição de ofício, ou seja, dos dons do Filho. Tudo bem? Essas pessoas que fazem parte dos dons do Filho, que estão na liderança da igreja, essas pessoas, elas são chamadas de presbíteros. Ok? Essas pessoas são chamadas de presbíteros. Baseado em que nós podemos dizer que essas pessoas que estão numa posição de liderança principal da igreja são chamados de presbíteros. Vamos lá? Abra sua Bíblia em 2 de João. 2 de João, capítulo 1. 2 de João, capítulo 1. Ou melhor, não tem um capítulo, né? Versículo 1, melhor, né? Aí diz assim, ó: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O que João está fazendo aqui? O autor dessa carta é João. Que João? O apóstolo. Mas ele não se coloca aqui se denominando o apóstolo. Como que ele se chama? Ele está dizendo aqui, o presbítero. Por que o presbítero, pessoal? Exatamente porque o presbítero é aquele que faz parte de um presbitério. Então, presbítero é alguém que faz parte do presbitério. Essa pessoa que faz parte do presbitério, ela precisa ocupar uma posição de liderança nos 5 ofícios. Ok? Então, essa pessoa que ocupa uma posição no presbitério, ela precisa ocupar um dos 5 ofícios. Se ela não faz parte do presbitério, ela é um santo, ok? Como nós lemos ainda há pouco. Uma outra passagem também é a 3ª epístola de João, também no versículo 1, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então, João, escrevendo para tanto a igreja da Ásia Menor como a esse homem chamado Gaio, qual a palavra que ele utiliza? Mesmo João sendo um apóstolo, ele utiliza a palavra presbítero. Então, quando você estiver em algum lugar e as pessoas, uma igreja apostólica, tá bom? Não uma igreja presbiteriana, porque presbítero na presbiteriana ou na Assembleia de Deus é outra coisa. Tudo bem? É uma outra, é um outro olhar, ok? Mas dentro de uma igreja apostólica, o que é uma igreja apostólica? É uma igreja que crê nos 5 ofícios, tudo bem? Essa igreja, ela reconhece os presbíteros como sendo aqueles que ocupam uma posição no presbitério. Tudo bem? Então, essas aqui são as bases bíblicas.
E aí você vai perguntar para mim assim, apóstolo, beleza, nós vimos aqui que quem participa de um presbitério é um presbítero, ok? Dentro dos 5 ofícios, e quem não participa de um presbitério, quem não tem um dos 5 ofícios, é um santo. Não que o presbítero também não seja um santo, mas eu estou aqui separando, ok? Aqueles que estão na posição de liderança e aqueles que estão na posição de liderados. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, de acordo com Atos capítulo 6, também existem os diáconos. Ok, pessoal? O que é o diácono? O diácono não é um ofício. O diácono é um cargo. Ok? Por isso que uma pessoa, ela pode ser diácono agora e depois deixar de ser diácono. Porque diácono, queridos, é aquilo que nós chamamos hoje de voluntários. As pessoas que trabalham como voluntários na igreja, elas podem ser colocadas nessa posição da diaconia, do serviço, ok? Obviamente que quando a igreja é estabelecida, os diáconos, eles foram estabelecidos para uma determinada demanda. E qual era a demanda que os diáconos tinham na época? Uma demanda social. Qual era essa demanda, pessoal? Era a demanda de servir as viúvas que estavam sendo desprezadas. Haviam 2 tipos de viúvas na igreja do primeiro século: as viúvas hebreias e as viúvas gregas. Essas viúvas, as gregas, estavam sendo desprezadas na distribuição do pão. Por quê, pessoal? Porque naquela época não existia previdência, não existia INSS. Então, as pessoas, quando elas ficavam viúvas, na verdade as mulheres, né? Quando elas ficavam viúvas, de quem que elas dependiam? Elas dependiam dos filhos, ok? Quando esses filhos não honravam as suas mães, o que acontecia com essas mulheres? Essas mulheres, elas começavam a mendigar. Elas se tornavam mendigas, porque não havia mais ninguém por elas, ok? Então, uma mulher, quando ela não podia ter filhos, ela se via numa situação de um abandono a qualquer momento. Por quê? Porque se ela perdesse o marido, ela se via numa situação muito difícil. Por quê? Porque geralmente ela não ia conseguir casar de novo, né? Nós temos aí o exemplo de Noemi na Bíblia. Por que Noemi troca o nome para Mara? Aquela mulher, ela estava numa situação muito difícil. Ela tinha perdido o seu marido e logo depois ela perde os seus 2 filhos. Então, ela estava fadada a quê? A ficar sendo ajudada por parentes que nem sempre ajudavam, né? Que eram chamados resgatadores, aqueles que poderiam fazer alguma coisa por ela, e essa mulher, se ela não tivesse parentes, se ela não tivesse quem a ajudasse, ela ia começar a mendigar. Quando a igreja nasce, a igreja também cumpre esse papel social, que é de assistência às viúvas que não eram assistidas pelos seus filhos, ok? A gente já estudou isso aqui, né? Falando um pouquinho sobre assistência social dentro da igreja, e o primeiro grupo a ser acionado para ser um instrumento de ação social na igreja, se não for uma emergência, é claro, né? Se for uma emergência, a gente se mobiliza, mas o primeiro grupo deve ser os filhos. Os filhos devem cuidar dessa mãe, desse pai que precise de uma assistência.
não havendo quem os assista, né, seja por ausência de filhos ou por negligência, a igreja assumia esse papel também social, de fazer o quê? De providenciar o sustento dessas mulheres. E aí, não sei por que cargas d'água, as mulheres, as viúvas hebreias, estavam sendo favorecidas, enquanto as viúvas gregas estavam sendo esquecidas, estavam sendo desmerecidas na distribuição do pão. Por causa disso, o que os apóstolos fazem? Eles levantam pessoas que pudessem se responsabilizar por esse mister. O que é o mister, pessoal? Por esse trabalho, ok? Por esse serviço, por esse ministério. A palavra ministério, pessoal, também quer dizer serviço. Então, ministério não é algo para nós nos orgulharmos. Ministério é um serviço que nós assumimos dentro do corpo de Cristo, ok? De servir pessoas, amando a Deus, servindo pessoas. Tudo bem? Então, o diácono, ele é criado como um cargo, ok? Apóstolo, a gente precisa seguir esse cargo, essa nomenclatura, hoje na vida da igreja? Não exatamente. Por exemplo, por que Caminho Santo não tem diáconos? Ok? Não sei quem pertence a Caminho Santo já deve ter se perguntado, né? Por que Caminho Santo não tem diáconos? Exatamente, pessoal, pela mentalidade, pelos equívocos que muitas pessoas têm a respeito desse cargo. As pessoas acham que aquilo é como se fosse uma unção. E não existe uma unção para diácono, porque diácono é cargo, ok? Nós temos, por exemplo, Filipe, na Bíblia, que era evangelista, mas antes dele ser evangelista, ele foi o quê? Diácono. Lembram disso? Que ele foi escolhido para ser diácono? Por quê, pessoal? Porque na época que a igreja é estabelecida, a igreja tem apóstolos, profetas, que eram um ofício já cultural na vida de Israel, e o terceiro eram os mestres. Só tinham 3 ofícios: apóstolos, profetas e mestres. Depois, com a vinda de Filipe, né, com Filipe sendo levantado, aparece o primeiro evangelista da igreja. E, por fim, com a saída dos apóstolos do pastoreio da igreja, há necessidade de levantar-se os pastores. Então, os pastores, eles são os últimos, o último ofício a ser levantado dentre os 5. Mas agora eu quero te chamar a atenção para algo. Por que que lá... Vamos abrir em Atos 6, pessoal? Atos capítulo 6. Ok? Atos capítulo 6. Vamos lá. A partir do versículo 1. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas, helenista, pessoal, é a mesma coisa que grego, tá bom? Lembra de Helena de Troia, tá? Então, os helenistas é a mesma coisa que grego, tá? Protestaram contra os judeus de fala hebraica, aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Talvez achasse que essas mulheres hebreias tinham preferência por serem judias, né? Vai aí saber o que se passava na cabeça das pessoas. Versículo 2.
Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, pessoal, fato, os diáconos, eles são levantados por causa de uma necessidade, ok? Uma necessidade social. E aí diz aqui, ó, versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério, ou como já falei para vocês, em algumas outras Bíblias vem escrita a palavra mister, ou seja, encarregaremos deste serviço. Por que os apóstolos pedem que os diáconos eles sejam pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma opinião melhor? Por que vocês acham que essas pessoas, os apóstolos, fazem essa exigência? Fala comigo, Guga. Eu acredito que devido a essa necessidade, no contexto ali, né, era algo delicado, porque se tratava de uma questão financeira. Logo, se subentende que não poderia ser qualquer um que poderia mexer numa área tão delicada, né? A necessidade da divisão dos recursos estava gerando um problema para os 12. Então, esses que foram levantados dentro desses critérios, eu acredito que foi uma espécie de um filtro para justamente ninguém questionar as divisões e as escolhas que eles fariam no serviço de cuidar dessas viúvas. Eu acredito que seja por esse contexto, esse texto. Ok. Aqui, Guga, não tem claro que tinha uma questão financeira envolvida, mas sim uma questão de preferencialismo, onde as viúvas gregas não estavam sendo atendidas. Mas pode também, só que não é claro aqui na Bíblia a respeito disso. O que me mostra muito claro? Por que esses homens eles precisavam ser de bom testemunho? Primeiro, porque eles iriam lidar com mulheres. Então, eles precisavam ser pessoas que eram de boa índole, porque iam lidar com mulheres e eles precisavam ser pessoas confiáveis, porque eles iriam entrar na casa dessas mulheres, ok? Lembrando, pessoal, que a distribuição de pão não era na igreja, era na casa das pessoas, ok? Então, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é o bom testemunho. Por que o bom testemunho? Exatamente porque esses homens, eles teriam que entrar na casa de mulheres e eles não poderiam ser vistos como pessoas de uma reputação duvidosa. Precisavam ser pessoas íntegras. Por quê? Até para que eles não manchassem e não trouxessem prejuízo para essas viúvas. Porque você imagine uma mulher naquela época sendo mal falada. Entendeu? Então, todo mundo tinha que saber que aquele homem que estava assistindo aquela mulher era um homem de bom testemunho, era um homem de família, era um homem que não fosse libertino. Por quê? Lidar com mulheres. Segunda coisa que me chama a atenção, cheios do Espírito Santo. Por que cheios do Espírito Santo? Porque quando esses homens visitavam essas mulheres, eles precisavam lidar com demandas dessas mulheres. Que demandas? Demandas de saúde, então precisariam orar por essas senhoras. Demandas, talvez, de endemoniamento, talvez demandas de problemas com filhos. Então, esses homens, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo
para lidar com demandas naturais e espirituais que precisariam, muitas vezes, do poder de Deus. E o mais importante, pessoal, palavra de sabedoria fala de conselho. Então, esses homens também eram conselheiros espirituais. Não eram apenas pessoas que serviam a ceia ou que faziam o trabalho de limpeza da igreja. Até porque, gente, diácono naquela época não fazia trabalho de limpeza da igreja. Por quê? Porque não havia igreja. A gente precisa lembrar que a igreja do primeiro século, ela se reunia nas casas. Então, as casas, pessoal, quem fazia a limpeza eram os próprios moradores, para receber, né? E aí, daí, dessa estrutura caseira, que vem a questão da célula, né? Dessa ideia da célula, dos pequenos grupos, enfim. Então, qual era o trabalho dos diáconos? Lembrem disso. Aconselhamento, visita, oração, ok? Por isso que eles precisavam ser pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque muitas vezes eles precisavam aconselhar, ok? Eu acho que, pensando agora, né, discutindo esse assunto com vocês, eu acho que as pessoas que mais se adequam a essa realidade do diaconal do primeiro século não seriam nem os voluntários, mas seriam os líderes de célula. Porque o líder de célula é esse que faz o quê? Que faz visita, que ora, que aconselha, né? Então a gente vê aí o líder de célula hoje se aproximando muito mais da realidade dos diáconos que foram estabelecidos na igreja do primeiro século. Tudo bem? Pessoal, vocês vão ver sempre eu falando igreja do primeiro século, porque eu não gosto da palavra primitiva, tá bom? Eu não gosto da palavra primitiva, porque a palavra primitiva, ela foi estabelecida pela Igreja Católica para dizer que a igreja de Jerusalém era uma igreja obsoleta. Tudo aquilo que é primitivo é aquilo que é primário, é aquilo que talvez esteja já obsoleto, que não tem mais lugar. E eu acredito que a igreja do primeiro século, ela tem o seu lugar no sentido de motivação, valorização de valores, né? E a gente precisa aí agradecer por essa referência tão maravilhosa que veio de Jerusalém. Tudo bem? E aí vem dizendo aqui, no versículo 4 do capítulo 6 de Atos, quanto a nós, nos devotaremos, ok? Devotar, gente, vida de devoção. Vamos nos dedicar. Dedicar ao quê? À oração e ao serviço. Ao ministério da palavra, gente, é serviço. E ao serviço de ministrar a palavra. Tudo bem? E aí diz aqui no versículo 5, né? Tal proposta agradou a todos, então escolheram, né? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Talvez na sua Bíblia não esteja convertido ao judaísmo, mas esteja prosélito, ok? Se estiver escrita a palavra prosélito, pessoal, prosélito é o nome que se dá a alguém que se converte ao judaísmo. Tudo bem? Então, se você conversar com um judeu, ele vai dizer assim, fulano não é judeu de nascimento, ele é prosélito. E o que é um prosélito? É alguém que se converteu ao judaísmo, mas não é judeu de nascimento, tá? E você só pode ser considerado judeu de nascimento por causa do ventre da mãe, ok? A ascendência, né, vem pela mãe. Tudo bem, pessoal, até aqui? Ok? Sem nenhum problema? Sem nenhuma dificuldade?
Um outro cargo, pessoal, neotestamentário, é o bispo. Tudo bem? Ok? Bispo. Bispo, pessoal, também não é uma unção. Bispo é um cargo. Tudo bem? Quem é um bispo, pessoal? A palavra bispo vem de supervisor. Ok? Então, a palavra bispo vem de supervisor. E o que é um bispo? Você está percebendo, pessoal, que essas palavras elas vão aparecendo à medida que a igreja vai crescendo e ela vai evoluindo. Tudo bem? Então, bispo, pessoal, é um cargo feito para pastores que cuidam de pastores. Então, não é ofício, é cargo. Tudo bem? Por exemplo, eu posso ser um bispo. Ok? Por que eu sou um bispo? Né? Se fosse assumir esse cargo. Porque eu cuido de pastores, eu lido com pastores. Então, pastores que lidam com pastores, eles podem assumir o cargo de bispos. Tudo bem? Um apóstolo, eu falei pastores, cuido de pastores, né? Um presbítero, coloca assim, pessoal, um presbítero que cuida de outros líderes, de outros presbíteros. Tá bom? Mas é mais usual pastores que cuidam de pastores, tá bom? Então, imagine se eu fosse uma pessoa que gostasse de título, imagine, eu fico até rindo, né? Porque seria apóstolo, bispo, primaz. Já pensou? Sangue de Jesus tem poder. Apóstolo, bispo, primaz, Valmer Ferreira, aleluia. Já pensou? Sangue de Jesus tem poder. Queima ele, Senhor. Queima. Amém? Então, pessoal, só para vocês poderem entender como era essa dinâmica neotestamentária. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para que vocês estejam indo para a Epístola de Tito, ou melhor, Epístola de Paulo para Tito. Vamos lá? Ok? Muitas pessoas, pessoal, acreditam que Tito ele era um apóstolo, tá? As pessoas acham por causa da missão que ele recebe, né? Por quê? Paulo o envia a uma cidade chamada Creta com uma missão muito específica, ok? Que é uma missão apostólica, ok? Vamos lá. Versículo 1, pessoal. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo, no devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Senhor. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aí, no versículo 5 diz assim, ó, para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros, de acordo com as minhas orientações. Então, vamos lá, pessoal. Muita gente acredita, dentro do meio apostólico, que Tito, ele era apóstolo por causa dessa missão. Que missão? Primeira, colocar as coisas em ordem, ok?
Então, organizar a igreja de Creta, estabelecer líderes e também constituir presbíteros. Quando você faz uma análise do que os apóstolos faziam, essa era a missão principal de um apóstolo: estabelecer presbíteros e organizar a igreja. Tudo bem? E aí, diz assim, versículo 6. Quais são as orientações de Paulo? É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível. E aí, pessoal, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ser irrepreensível não é alguém que não erra. Ser irrepreensível não é ser alguém que não erra. Ok, pessoal? Porque errar faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não é dada ao erro com frequência, ou seja, não é alguém que é repreendida em todo o tempo. Você já conheceu alguém imaturo que você tem que ficar chamando atenção toda hora? Ok? Então, essa pessoa, ela é o quê? Repreensível. Uma pessoa irrepreensível é alguém que já amadureceu e não precisa ser chamada atenção em todo o tempo. Mas não quer dizer que aquela pessoa não erre. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos lá. Marido de uma só mulher, ok? Ou seja, se for casado, que seja casado com uma só mulher, aí você fala assim, apóstolo, mas isso aqui é o óbvio. É o óbvio. Desculpa, pessoal. É o óbvio na nossa cultura. Naquela cultura, pessoal, nós precisamos entender que essas cartas, elas não ficavam somente na mão de uma pessoa. Essas cartas circulavam no meio das igrejas. Então, você imagine, essa carta hoje estava na célula do fulano, agora vai passar o de ciclano. Então, elas eram lidas, porque aqui eram as orientações apostólicas, não somente para os destinatários, mas também para a igreja. Tudo bem? E aí diz aqui que essa orientação se dava exatamente pela cultura de homens serem casados com outras mulheres, com mais de uma mulher, ok? E algumas culturas ainda tinham, Senhor, ainda tinham a prática instituída, pessoal, da homossexualidade aceita no meio das famílias, como os homens que tinham relações com meninos, né, com rapazes, dentro das termas. Nós estamos falando aqui, gente, não só de uma cultura judaica. Nós estamos falando do mundo antigo, que era um mundo extremamente idólatra. E com essa idolatria havia também muita imoralidade sexual. Por isso que existe o nome bacanal. Então, de onde veio essa palavra bacanal? Bacanal vem de um ídolo, de um deus chamado Baco, ok? E é o deus do vinho, ok? E também o deus da imoralidade sexual. Tudo bem? Por isso que Baco dá origem ao nome bacanal. Tudo bem? Então, aqui ele diz, olha, marido de uma só mulher, ou seja, que tenha apenas um relacionamento, que tenha filhos cristãos, que não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão. Ok? Isso aí, pessoal, são para filhos que ainda moram com seus pais. Ok? A gente precisa também deixar isso claro. Quando os filhos eles saem das nossas casas, a gente não tem mais ingerência sobre a vida deles. Ok? Então, a gente pode aconselhar
mas a gente não tem como dizer o que eles vão fazer ou o que não vão fazer. Tudo bem? Mas diz aqui, ó, filhos cristãos que sejam cuidados de libertinagem, que não sejam libertinos, né, que não quebrem princípios, ou que não sejam submissos, ou seja, porque estão morando com seus pais. Tudo bem? Versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo, olha aí, ó, agora está falando de bispo, não está falando nem de presbítero, ok? Agora é alguém que vai assumir um cargo de referência para outros presbíteros, ok? Vocês estão percebendo a diferença? Aqui no primeiro versículo, no versículo 6, ele está falando para presbíteros. Agora, ele está falando para quem vai assumir o cargo de presbítero que cuida de presbíteros. Tudo bem? Aí, ó, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, ok? Porque naquela época, pessoal, as pessoas, elas bebiam, ok? E muitas vezes esse vinho, né, que é esse suco de uva mais forte, ele fazia com que as pessoas ficassem embriagadas. Então, é orientado que não seja uma pessoa que seja viciada em vinho. Tudo bem? Aí está dizendo aqui, ó, não violento, nem dominado pela ganância, ou seja, precisa ser uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não seja gananciosa, que não se relacione com os outros por causa de dinheiro, ok? Ó, que seja, ao contrário, desculpe, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio. Por que ele precisava ser hospitaleiro, pessoal? Porque como ele era um bispo precisava, às vezes, hospedar na sua casa presbíteros. Para o quê? Para reuniões, para treinamento. Então, ele precisava ter essa característica da hospitalidade, porque naquela época não se tinha Uber e muito menos se tinha o Google Meet para a gente poder fazer reuniões de longa distância. Tudo bem? Então, diz aqui, ó, no versículo 9, e apegue-se fielmente à fiel palavra, de forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Ou seja, o bispo, ele precisava ser alguém que tinha um conhecimento além dos outros. Por quê? Porque ele precisava orientar pessoas e também falar sobre as escrituras com aqueles que se opunham a ela. Tudo bem? Versículo 10. Porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. Então, pessoal, de quem que eles estão falando aqui? Eles estão falando de presbíteros. Presbíteros insubmissos, presbíteros que eram do grupo da circuncisão, que era um grupo que acreditava que Cristo não era suficiente para aquelas pessoas, que as pessoas também precisavam obedecer à lei de Moisés. Então, a lei de Moisés complementava o que Cristo havia feito. Eles eram chamados grupo da circuncisão. Tudo bem? Versículo 11. É necessário fazê-los calar, pois motivado pela cobiça, muitos deles estavam entrando na igreja por causa de dinheiro, buscando recurso, ok? Transtornam casas inteiras. Lembram, pessoal, que as igrejas naquela época não eram em templos, eram em casas, então eram as células. Casas inteiras pregando o que não convém.
O que eles pregavam, pessoal? A obediência à lei, ok? A performance, ao esforço próprio, ok? Isso. Diz assim, ó, versículo 12. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então, eram pessoas que estavam ocupando posições de presbíteros, mas eram pessoas que não estavam conduzindo o seu ofício da maneira correta. E aí diz aqui, olha, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma fé sadia, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Ou seja, pessoal, a gente já tem falado muito sobre consciência, a gente já tem ministrado muito a respeito de consciência, e a gente sabe que consciência fala aqui sobre a revelação de quem aquelas pessoas tinham se tornado em Cristo. Por que há uma perversão? Porque a consciência deles dizia que Cristo não era suficiente e eles continuavam vivendo ainda pela carne, tentando buscar justificação por intermédio da sua obediência. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não? Eu quero agora chamar a atenção de vocês para a primeira carta a Timóteo. Tudo bem? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Ok? Então, pessoal, olha só uma coisa interessante. Quando Paulo vai falar aqui, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele está falando primeiramente para esses que tinham uma posição de liderança sobre outros presbíteros. Ok? Olha o que ele diz aqui, no versículo 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, o que é o episcopado, pessoal? Episcopado é a posição de bispo. O episcopado é a posição de bispo. Então, a autoridade episcopal é um bispo que é uma referência para outros presbíteros. Tudo bem? E aí diz assim, ó, de fato, deseja algo excelente. Por que é algo excelente? Exatamente porque esses bispos, eles desejavam ser referência para outros presbíteros. Eles eram pessoas que treinariam um presente de Jesus para a vida da igreja, que são os presbíteros. Versículo 2. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, já falamos sobre isso, mas de uma só esposa também, equilibrado, seja reconhecido como uma pessoa equilibrada, tenha domínio próprio. Por quê, gente? Preste atenção nisso. O bispo, ele é uma referência para outros presbíteros. Então, ele não podia repreender um presbítero que não tivesse domínio próprio se ele mesmo não buscasse isso no espírito. Então, ele era alguém que era uma referência para servir de referência para outros. E aí diz aqui, ó, que seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Ok? Tudo isso é exigido para um presbítero? Sim, mas um bispo,
Ele precisa ter isso latente. Tudo bem? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável. Por que ele precisa ser amável, gente? Ele está representando uma autoridade do coração de Jesus. Por quê? Os presbíteros precisavam dessa referência para ser uma referência também para os membros da igreja. E aí, os membros não, né? Os discípulos, os santos da igreja. Pacífico e não amante do dinheiro, ganancioso. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e serem submissos com todo respeito. Um bispo que tem filhos. Portanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido. Então, pessoal, essa questão, esse critério, achei a palavra, esse critério, ele é válido para qualquer tipo de liderança. Tudo bem? Um bispo, um presbítero ou alguém que exerça liderança não pode ser um recém-convertido. Por que não pode ser um recém-convertido? Aí vem dizendo aqui, ó, com a finalidade de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Qual é a condenação, gente, que caiu o diabo? O orgulho. Ele não comece a achar que ele é uma pessoa muito boa, muito capaz, que ele tem muito conhecimento. Toda pessoa que se ensoberbece por conhecimento, pessoal, essa pessoa, ela é imatura. Por quê? O conhecimento precisa te conduzir à humildade, e não à arrogância, e não à soberba, e não ao orgulho. Toda pessoa que se orgulha de conhecer muito, na verdade, ela é infantil. E aí no versículo 7 diz, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Aquilo que eu falei com vocês. Precisa ser uma pessoa referência para os outros presbíteros. Aí, ele pula para os diáconos. Ok? Por quê? Porque os diáconos já tinham também se tornado um cargo. Presta atenção. Aqui ele está falando de cargos, que são aplicáveis também a presbíteros, mas os dois aqui estão tratando de cargos, bispos e diáconos. E aí diz aqui, olha, quanto aos diáconos, da mesma forma, ou seja, as mesmas características. Devem ser honrados de uma só palavra, não soldados a bom vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro, devem permanecer no ministério da fé com consciência pura, devem também, antes de tudo, passar por experiência. Fala comigo, Genilson. Então, pai, aí no versículo 7 que o senhor está lendo, primeiramente falando dos diáconos, o nosso amigo Guga, ele deu um exemplo a respeito sobre cuidar das finanças, né? Nesse versículo 7 aí, quando ele fala assim, não ser muito apegado a dinheiro, talvez não seja aquilo que o irmão Guga falou sobre os diáconos. Sim. E outra pergunta, pai. Sim. Também outra pergunta, pai. Com relação, está falando de cargo, bispo, né? É interessante porque, assim, é de extrema importância os dois, o diaconato e os bispos. Por que a igreja, por essa tão importância, né, desse cargo, principalmente do bispo, que é de auxiliar, né, nos outros presbíteros, por que a igreja apostólica ela não tem esse, na verdade, esse cargo? Nominalmente, na verdade, existe, mas assim, como o senhor é um bispo, né? Apóstolo, bispo, porque cuida de outros pastores. Por que as pessoas não têm esse cargo nominalmente? Porque é cargo, e tudo que é cargo é opcional, não é obrigatório. Imagine, na igreja do primeiro século, filho, não havia
o costume de chamar as pessoas pelo título. O que a gente começa a perceber aqui é que as pessoas elas eram chamadas pelo nome. Ou seja, quem era Paulo? Paulo, ok? Ele não era apóstolo Paulo, ele era Paulo. Obviamente que as pessoas diziam Paulo, o nosso apóstolo, entendeu? Então, quando se colocava um cargo, né, dizia, olha, fulano é o bispo ciclano, porque não havia... Agora, imagine hoje, se a gente pega e diz, não, porque fulano é apóstolo, bispo, entendeu? Então, carga opcional, é igual a questão do diácono. A função do diácono, no capítulo 6, não mostrava isso, entendeu? A função do diácono era simplesmente visita e distribuição de mantimentos. Aqui, nós estamos falando de 1 Timóteo, nós estamos falando, eu acho que de 50 anos depois, tá? Mais ou menos isso, 50, 45 anos depois. A igreja, ela já tem uma estrutura mais robusta. E essa estrutura também fazia com que as pessoas lidassem com finanças ou uma outra coisa também que é importante levar em consideração, Genilson, é que muitas pessoas importantes começaram a se converter. E existia uma coisa da oferta, entende? Então, a pessoa que iria lidar com liderança não podia ser uma pessoa gananciosa, utilizar a sua posição, o seu cargo, para conseguir oferta dos outros. Entendeu? Porque é inevitável, né? Muita gente poderia utilizar, olha, irmãos, me honrem, né? Como acontece hoje, me honrem, me dando dinheiro, me dando casas, terrenos. Então, poderia também acontecer isso. Então, você percebe que é uma questão que Paulo bate para todo mundo que vai cuidar de gente. Vai cuidar de gente? Não seja ganancioso. Vai cuidar de gente? Tenha boa reputação. Vai cuidar de gente? Seja uma pessoa que tenha domínio próprio. Entendeu? Então, outra pergunta, com relação ao presbitério na nossa igreja, a igreja apostólica, é importante nós chamarmos os presbíteros apóstolo Valmer, profetisa Márcia, ou só chamar pelo nome? Hoje se tornou convencional na nossa cultura, e aí nós vamos agora partir não para uma questão bíblica, mas uma questão cultural. Na nossa cultura, utiliza-se. Entendeu? Então, a gente acaba obedecendo a cultura. É o que eu falo sempre. Você não deve se ofender quando alguém te chama pelo nome. Ok? Porque tem gente que faz questão, né? Faz questão e hipótese alguma, mas por uma questão de respeito, por uma questão também cultural do Brasil, a gente chama as pessoas pelo ofício, entendeu? Mas a gente percebe claramente na leitura bíblica que isso não era algo recorrente no contexto neotestamentário. Entendeu? Show? Ok? Então, pessoal, aí diz aqui, né? Aí o interessante é que aqui, nesse capítulo de 1 Timóteo, a gente vê que também já inclui as mulheres como diaconisas, né? Aí diz aqui, ó, devem também, versículo 10, devem também, antes de tudo, passar por experiência, ou seja, todo mundo, antes de ser colocado numa posição de liderança, tem que passar por experiência. Depois,
se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos de sua própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Exatamente, gente, porque os diáconos, eles eram pessoas que não eram presbíteros, mas eram pessoas que lidavam com outras representando os presbíteros. Tudo bem? Tá? Então, hoje, não sei se... Desculpe, eu acho que eu me perdi quando eu falei sobre a questão de não utilizar diácono em caminho santo, né? Devido à deturpação desse cargo, esse cargo já me trouxe muitos problemas. Muitas pessoas que não tinham prerrogativas, não alcançavam os critérios para ser um diácono, vinham exigindo que se tornassem diáconos dentro de Caminho Santo. Para acabar com isso, a gente acabou com os diáconos. Entendeu? Então, como diácono é cargo, eu não preciso necessariamente utilizá-los. Beleza, pessoal? Sim ou não? Fala comigo, Guga. Só compartilhar aqui, apóstolo, com a nossa experiência, né, que nós temos vivido. Eu, de verdade, não conheço o histórico de Caminho Santo há tantos anos lá atrás. Eu conheço um histórico recente, aquilo que a gente conversa, né? Aquilo que convém. Sim. Mas nós passamos por um processo um tanto quanto recente ainda, até mesmo porque nós somos uma igreja nova, né? Nós estamos completando de emancipação 7 anos agora. E essa emancipação nos trouxe essa transição dessa mentalidade de construção eclesiástica que está enraizada especificamente na Assembleia. Eu vou falar aqui que eu estou em família, que a gente está em sala de aula, a gente pode falar. E isso, durante toda a minha caminhada, galguei como algo que parecia ser saudável. Ele tinha um aspecto de ser algo nobre, porque, né, Paulo fala que aquele que almeja o episcopado, boa coisa o faz. E até aí eu concordo, está tudo bem. O problema é essa fala que o senhor usou, a deturpação do cargo, né? A questão social de se criar um poder. Não, é diácono tem poder, é presbítero tem poder, enfim. Fato é que essa disputa eclesiástica gera uma espécie de uma carreira dentro da vida ministerial. Então, primeiro você é consagrado a auxiliar, depois a diácono, depois a presbítero, depois a evangelista, depois a pastor, bispo, apóstolo, semideus, e só Deus sabe onde isso vai parar. Então, qual foi a nossa experiência? Nos fez muito mal, nós passamos momentos muito difíceis. Eu falo, abrindo o coração aqui para vocês, eu lutava com isso, eu orava ao Senhor diariamente, falando, Senhor, arranca de mim, eu não quero almejar cargo para ter algum tipo de vaidade, porque, querendo ou não, existia uma mensagem subliminar por trás, sabe? Principalmente... ainda existe, por exemplo, quando a gente é chamado para ministrar em igrejas que ainda são assim, você chega e o irmão é o quê? Cara, eu sou servo. Primeira coisa que eu falo, eu sou servo. Aí as pessoas se escandalizam, dá até a impressão que a gente está falando algo desmerecendo a pergunta, mas não é, porque é o que nós somos, né? E não bastasse isso, aí fala, irmão, tem que sentar lá na frente. Fala, não, por favor, me deixa aqui quietinho. Aí, quando eu percebo em alguns casos que culturalmente vai constranger se eu não for lá para frente, eu vou. Mas, assim, aonde que eu quero chegar? Essa desconstrução, ela tem trago cura para nós aqui na Coese. De verdade, hoje nós vivemos um tempo de uma unção que nos traz cura, nos traz leveza, ninguém procurando cargo, ninguém procurando unção, nada, consagração, nada.
todo mundo com um único propósito, servir a Deus com excelência, independente de reconhecimento humano. E como isso tem feito bem para a gente, apóstolo? Amém, amém. E o mais importante, Guga, nisso tudo, é que as pessoas elas deveriam procurar, ao invés de cargo, elas deveriam buscar encargo. Porque não adianta a gente ter a posição se a gente não tem a compreensão do propósito daquele cargo, né? Se existe um cargo, por trás dele existe uma responsabilidade, um encarregamento, e é isso que a gente precisa compreender. Não ter uma posição, pessoal, simplesmente por ter, não te leva a lugar nenhum. Tudo que você exercer em Deus, isso precisa construir na sua vida. E não é construir reputação, não é construir trampolins para você chegar a um lugar onde você acha. Não, você precisa assumir posições, primeiro, que você entenda qual é o encargo, ok? Que você entenda qual é o encargo. O que é o encargo, pessoal? Função, responsabilidades, deveres, direitos. Tá, o que eu preciso fazer? O que isso vai contribuir? Ok? Porque eu já quero até abrir aqui um parênteses. Por exemplo, quando nós nos propomos a fazer o Talmide, qual é a nossa intenção? Servir. E servir de que maneira? Servir ao corpo de Cristo, amando a Deus, servindo pessoas. Agora, como que eu faço isso? Eu faço isso entendendo que eu não posso assumir qualquer função. Obviamente que muitas vezes a necessidade é um chamado também, né? Por exemplo, quando você está começando numa igreja que está começando ainda, que é pequena, você vai ter que fazer muita coisa, você vai ter que se envolver em muita coisa para você ajudar até que se levante outras pessoas. Mas qual é a importância disso? Por exemplo, se eu vou assumir uma posição que não é o meu chamado, o que eu faço? Eu assumo aquela posição com muita responsabilidade, porque não é o meu chamado que eu vou ser irresponsável. Mas o que eu vou fazer? Eu vou, com todo cuidado, tentar levantar alguém que possa ficar no meu lugar. Alguém que possa fazer tão bem quanto eu. Ok? Então, vamos lá. Se eu estou na posição de líder numa igreja, ok? No ambiente eclesiástico, muitas vezes o meu chamado vai ser a necessidade. Eu não vou poder me envolver apenas ou somente com aquilo, né? Com aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, o que eu preciso? Eu preciso priorizar a necessidade. Mas eu priorizo a necessidade com que intenção? Eu priorizo a necessidade tendo o olhar do seguinte: eu estou aqui, mas esse não é o meu chamado, vou fazer o meu melhor possível, mas eu preciso levantar alguém. Senhor, me ajude a identificar alguém que eu possa treinar para fazer aquilo que eu faço. Ok? E você não deve buscar esse alguém desesperadamente. Você precisa de uma pessoa criteriosa. Buscar alguém que possa fazer o que você faz, mas que Deus esteja sinalizando que Ele chamou essa pessoa para isso. Ok? Por quê, pessoal? Porque o líder, ele é um ativador de pessoas. Então, se o seu chamado nesse tempo
É a necessidade? Ajude, mas qual é o meu olhar? Qual é a minha oração? Espírito Santo, eu preciso levantar alguém para fazer isso. Isso aqui não é o meu chamado, porém é uma necessidade, e eu não vou deixar a igreja sofrendo nisso. Porém, não é o meu chamado. Ok? Tudo bem? Segundo, se você tem um chamado em Deus, assuma o seu chamado com toda a responsabilidade. Ok? Agora, se você tem um chamado para ser um aspirante, aí o negócio fica muito mais profundo. Por quê? O aspirante, pessoal, ele não é apenas um líder. O aspirante, ele precisa ter o olhar, apesar de não ter ainda um título, ele precisa começar a ser treinado naquilo que ele acredita ter sido chamado para fazer. Então, se você, preste atenção nisso, se você almeja assumir algum dia a posição de apóstolo, de profeta, ou de evangelista, ou de pastor, ou de mestre, você precisa começar a se posicionar como se já fosse. E aí, como é que eu me posiciono como se eu já fosse? E responsabilidades junto com o presbitério, como se eu já fosse um presbítero. Ok? Por quê, pessoal? Porque muita gente acha o seguinte: eu vou me responsabilizar quando eu for. Na verdade, você já é. Só que você é alguém que está em treinamento. Se você almeja um dia ser um aspirante. Ok? Então, a gente precisa compreender, pessoal, que para ser, você não precisa de uma unção. Você precisa de um posicionamento. Que posicionamento é esse? Crer naquilo que Deus lhe chamou para ser e começar a corresponder, confiando no que ele te disse, confiando naquilo que ele disse que você seria, e você começar a se posicionar, se responsabilizar, pedir que presbíteros mais velhos te treinem, pedir que presbíteros mais antigos te avaliem. Ok, pessoal? Por quê? Porque é muito importante você entender que o tempo de aspirante é o tempo do treinamento. É o tempo do amadurecimento. Por que o tempo do amadurecimento? Exatamente, pessoal, porque quando você é legitimado, quando você é ordenado, as pessoas, elas não te tratam mais como alguém que ainda vai aprender. Obviamente que a gente está a vida toda aprendendo. Ok? Eu ainda estou aprendendo. Tá? Eu não sei de tudo, não me julgo dessa maneira. Deus me livre. Pensar que eu já sei de tudo. Eu tenho uma bagagem, mas essa bagagem, ela ainda não me faz alguém com uma altíssima capacidade. Ok? Mas eu me coloco na posição de um bispo que estou influenciando vocês com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já passei. Ok? Então, quando você assume em Deus esse posicionamento, ok?
que não tem a ver, não tem a ver diretamente com a sua identidade como filho de Deus, mas tem a ver com o seu propósito. O que Deus chamou você para fazer? Você precisa começar a se responsabilizar. Você precisa começar a ser treinado. Pessoal, quem é presbítero, quem tem o chamado para ser presbítero, se você tem esse chamado, você precisa saber discipular pessoas, multiplicar pessoas. Por que é tão importante para um aspirante saber multiplicar pessoas? Eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje está dentro de uma congregação, mas se Deus desafia você a abrir uma igreja em um lugar onde não tem nada, o que você precisa? Pensa aí comigo. O que você vai precisar? Ok? Você não pode pensar, eu vou estar a vida toda dentro de uma congregação com o presbitério já organizado. Ok? Você é uma pessoa que Deus tem palavras sobre a sua vida. Então você tem que pensar o seguinte: eu preciso estar habilitado a fazer qualquer coisa. Se Deus direciona o presbitério a me enviar para um lugar, eu preciso estar capacitado a fazer o quê? Tudo o que é necessário para uma congregação funcionar. Então, qual é a primeira coisa que uma congregação precisa? Você precisa saber liderar uma célula. Eu estou falando de alguém que almeja ser um presbítero. Liderar uma célula. Você precisa aprender a consolidar pessoas. Você precisa aprender a ser uma pessoa de confiança, não ser uma pessoa que fala demais. Você precisa ser alguém que saiba resolver problemas e não se ofender. Ok? Ai, apóstolo, mas eu ainda me ofendo. Por isso que você está no Talmide. Para você me ouvir falar sobre isso e você começar a buscar a ter um coração que se ofenda menos. Um coração mais disposto a aprender. Você está entendendo? Sim ou não? Ok, pessoal? Então, eu não preciso receber uma unção na minha cabeça para ser. Eu preciso fazer o quê? Se eu sou, a árvore ela não faz força para dar fruto. O que a árvore faz? No tempo certo, ela frutifica. Então, se eu sou pastor, eu vou me envolver com isso, eu vou me envolver com aquilo. Se eu sou profeta, eu vou me envolver com aquilo ali, eu vou me envolver com aquilo outro. Se eu sou evangelista, eu vou me envolver com aquilo ali. Só que eu também, preste atenção nisso, isso é um bizu. Eu também preciso me envolver com aquilo que é geral. Por exemplo, apóstolo, meu chamado é para ser profeta. E eu não tenho paciência para lidar com pessoas. Beleza. Só que você não pode esquecer que profetas treinam profetas. E como é que você vai treinar se você não consolidar, se você não discipular? Ok? Eu perguntei isso para um evangelista. Um rapaz virou para mim e disse assim: eu tenho um chamado para evangelista e evangelista ganha pessoas. E eu falei: legal, maneiro. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você irá fazer se Deus te mandar sozinho para uma cidade que não tem igreja? O que a gente faz? Ensina as pessoas a serem evangelistas. Só que como é que eu ensino? Ninguém nasce evangelista. A pessoa primeiro tem que nascer o quê?
Como é que elas vão nascer? Primeiro, Genilson, elas têm que aprender a ser filho de Deus. Porque nem todo mundo que eu vou ganhar vai ser evangelista. Tem gente que vai ser santo. E está tudo bem, não existe superioridade. Existe encargo, existe propósito. Eu não sou superior a você. Entendeu? Você não é superior ao fulano ou ciclano. Ninguém é superior a ninguém. Nós temos apenas propósitos diferentes. E nós honramos o propósito e a unção daquela pessoa. Da mesma maneira que eu tenho que te honrar e você tem que me honrar. Se nós cumprimos, obviamente, aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Mas o que eu preciso, pessoal? Eu chego numa cidade, eu vou precisar consolidar, eu vou precisar discipular, eu vou precisar, gente, criar um grupo de oração. Eu sou evangelista, mas evangelista também ora. Evangelista também precisa de pessoas que orem. Ok? Poxa, talvez eu não tenha habilidade para ensinar, né? Mas o básico eu preciso. E qual é o básico? Ganhar pessoas, cuidar de pessoas, discipular pessoas, ensinar as pessoas a orar. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente entende que tem um chamado em Deus. Você não precisa que alguém te mande. Vai fazer um estágio em cada área da igreja. Olha, eu gostaria de fazer um estágio de 3 meses na consolidação. Eu gostaria de fazer um estágio de 3 meses no ministério de oração. Eu gostaria de fazer um estágio. Por que é importante fazer um estágio? Eu vou conhecer cada área. Eu vou perguntar para o líder daquela área, como é que você faz a escala? Como é que você faz isso, aquilo outro? É a gente ser clínico geral e nos aprofundar naquilo que a gente foi chamado para fazer. Ok, pessoal? Queridos, uma coisa que eu aprendi, eu fazia isso muito com meus discípulos. Meus discípulos ficavam toda a vida comigo, porque eu falava para eles assim, vocês vão fazer, eu quero que vocês façam estágio em todas as áreas da igreja. Para quê? Você precisa ter conhecimento básico sobre tudo. Você precisa saber lidar com tudo. É o seu chamado? Não. Mas não precisa ser o seu chamado para você ter conhecimento básico. Eu vou lá, vou fazer um tempo, vou ficar com jovens um tempo. Eu odeio jovens. Eu odeio criança. Vai. Fica lá 3 meses. Estou fazendo o quê? Eu estou me aprofundando. Caso Deus precise de mim, eu sou uma pessoa útil em qualquer função. Eu sou uma pessoa útil em qualquer função. Gente, eu já dei aula para criança, eu já fui do Ministério de Oração, já fui líder de jovens, já fui consolidador, eu já fui de tudo. E aí hoje eu tenho um olhar de funcionamento. Aí eu falo assim, mas o senhor é apóstolo. Sim, mas eu também sou útil. Em qualquer lugar que eu for, eu não preciso de ninguém para fazer o básico. Por quê? Porque eu vou saber treinar as pessoas no básico e vou levantar pessoas. Se Deus me manda ir para uma outra cidade, abrir uma igreja, eu posso ir sozinho com a Aline, né, com as crianças. E eu vou começar como? Eu vou abrir uma célula, vou convidar pessoas, vou consolidá-las, vou discipulá-las e lançá-las no propósito. Verificar o que elas podem me ajudar.
O que você sabe fazer de melhor? Poxa, às vezes o que você sabe fazer vai me ajudar na consolidação, vai me ajudar no evangelismo, vai me ajudar numa determinada área. É perceber, você é um líder. Presta atenção nisso, você é um líder. O líder, ele precisa olhar para as pessoas e dizer, cara, o que essa pessoa sabe fazer? Qual é a habilidade que ela tem? O que ela tem de melhor? O que ela sabe? Às vezes uma coisa natural, às vezes ela é organizada. Entendeu? E não quer dizer que aquele seja o chamado dela. Mas eu posso começar a envolvê-la. Se ela quiser, óbvio. A gente não pode envolver ninguém que não seja... que não se disponha. Ok? Mas eu vou envolvê-la. Vou colocá-la para fazer alguma coisa. E essa pessoa vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a se desenvolver, e aí eu vou perceber se aquilo que eu coloquei ela para fazer só foi uma oportunidade para descobrir o que ela foi chamada para fazer, ou se aquilo realmente não é o que ela foi chamada para fazer. Vocês compreenderam, pessoal? Está todo mundo entendendo? Ok? Eu preciso ter esse olhar. O olhar do quê? Eu fui chamado para ativar pessoas. Fui chamado para desenvolver pessoas como líder. E por isso eu preciso me posicionar, mesmo que eu não tenha uma unção sobre a minha cabeça, mas eu tenho um chamado. E o chamado já é suficiente para que eu possa corresponder ao que o Senhor tem para fazer. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ok? Então, todo mundo aqui entendeu a respeito dos cargos, o que são cargos, o que são posições de um presbitério, ok? Todo mundo entendeu sobre isso? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Ok? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai encerrar, pessoal, com essa leitura. Eu fui direto para liberar vocês antes. 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Presta atenção numa coisa. Existem 3 tipos de dons. Dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito. A palavra para dom, pessoal, geralmente é carisma. E carisma é a mesma coisa que presente. Ok? Então, a palavra carisma é a palavra para dom no grego, que geralmente significa presente. Tudo bem? Então, nós vimos que existem 3 tipos de dons. Dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Onde que está isso? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Ok? E aí eu quero ler com vocês aqui, ó, versículo 1. Ok? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Ou seja, Paulo está falando
com a igreja de Corinto a respeito da espiritualidade que eles viviam por causa dos ídolos. E ele chama de ídolos mudos. Versículo 3. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito ou anátema seja Jesus. Ok? Nenhum de nós tem coragem de falar que Jesus é maldito. Ok? Porque isso vai contra ao convencimento que o Espírito gerou em nós. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, o que ele está dizendo? Que se nós reconhecemos o senhorio de Jesus, isso é por causa do Espírito. Tudo bem? Vamos lá. Versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tudo bem? Do que Paulo está falando aqui? Dos dons do Espírito. Versículo 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele está falando de quê? Efésios 4, versículo 11. Ministérios está falando dos ofícios, dos ministérios lá de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele está falando de quem aqui? Está falando do Senhor Jesus. Está falando dos dons do Filho, que são presentes do Filho. Versículo 6. E há diferentes maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, do que ele está falando aqui? Atuações, está falando de chamado. O que é o dom do Pai? São habilidades que você já nasce com elas, e essas habilidades, elas falam muitas vezes daquilo que você foi chamado para fazer. Então, são ferramentas, são dons que você já nasce com eles. Ok? São chamados o quê? Dons do Pai. Ok? Você já nasce com esses dons. Você já nasce com essas habilidades. Você já nasce com essas atuações. Ok? Tudo bem? Aonde que nós vemos isso também? Lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Paulo, ele faz uma miscelânea, mas você vê aqui, olha que coisa interessante. Romanos 12. Vamos ler a partir do versículo 3. Tá? Porquanto, pela graça que me foi concedida, então graça aqui, gente, não é somente favor imerecido, mas é capacitação também. Exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos, além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Ou seja, a minha medida de fé, ela é condizente com o meu chamado. Tudo bem? Então, a fé, ela precisa ser desenvolvida. A fé que você tem é a que veio dentro do seu chamado. Ela pode crescer? Pode. Mas você precisa se colocar nesse lugar de treinamento para sua fé crescer.
Enquanto você fica se escondendo, a sua fé não se desenvolve. Tudo bem? Então você tem que se expor, você tem que ser treinado, você tem que ser desafiado. Quanto mais eu me desafio, mais eu cresço, mais eu me desenvolvo, mais eu aprendo, mais eu erro. Tudo bem? Está tudo ouvindo? Alô? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora estou ouvindo, Alô, pessoal? apóstolo. Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Voltamos, então. Voltei. Então, vamos lá, pessoal. Olha o que diz aí. Vamos lá. No versículo 5. Ok? Diz assim, ó. Assim também... versículo 4, desculpe. Pois assim como um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros, mas cada um exercendo sua função. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use fé. Se tem o dom de servir, olha só, pessoal, servir é um dom do Pai, do Filho ou do Espírito? Pluga aí. Apóstolo, seria do filho? Não. Filho são 5 ofícios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Servir. Do Pai, Dom do Espírito. Do Espírito. Não, pessoal, dons do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, que tem lá,
profecia, palavra de conhecimento, servir, pessoal. Todos nós vamos ser capacitados a servir, mas tem gente que já nasce com essa capacidade, essa habilidade, esse dom. E aí, o dom é de quem, pessoal? O dom é do Pai. Entendeu? Então, ó, Paulo vem dizendo aqui, ó, o dom de profetizar, profecia, espírito. Se o dom é de servir, sirva, Pai. Se é de ensinar, pessoal, muitas vezes está associado ao mestral, mas tem gente que tem essa capacidade também de ensinar, que é nata. Então, pode também ser um dom do Pai. A pessoa já nasceu com essa facilidade, com essa capacidade. Versículo 8. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, essas capacidades aqui, elas são reconhecidas, primeiramente, como dons de quem? Do Pai. Ok? Pessoas que são generosas, pessoas que têm uma liderança. Ah, apóstolo, mas isso aí depois vai se desdobrar nos dons do Filho, como liderança. Sim, tá certo. Mas muita gente já nasceu com essa liderança nata. Entendeu? Então, são dons que já vêm do Pai. Dons do Filho, fácil. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dons do Espírito, aqueles dons. Falar em línguas, profetizar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, interpretação, dons de curar, milagres e maravilhas. Ok? Então, são esses os dons do Espírito. Tudo que a pessoa nasce, já nasce com ela. Ela tem isso vinda do Pai, presente do Pai, dom do Pai. E vai corroborar com o chamado dela? Vai, mas ela já nasceu com aquele dom. Beleza, pessoal? Quantos entenderam isso? Pessoal? Pessoal? Todo mundo entendeu? Joia? Tá bom? Então, pessoal, a nossa aula termina aqui. Ok? O que eu queria falar com vocês era sobre os cargos, como era visto no Novo Testamento, e também estimular vocês a esse entendimento. Eu não preciso ser, no sentido de ser chamado, para começar a manifestar. Eu me posiciono, crendo na palavra que eu recebi, começo a ser treinado para que eu possa frutificar. Tudo bem? Amém? Então, não espere que Deus te levante. Deus já te levantou com uma palavra. Corresponda a essa palavra, assuma a sua posição. Você foi chamado para liderar, descobrir pessoas e ativá-las. Amém? Vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós agradecemos por essa aula, por esse tempo que tivemos aqui de alinhamento, de entendimento, de propósito, que o Senhor nos ajude a corresponder a tudo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor não deseja, nós desejamos, o Senhor tem uma vontade. Então, a tua vontade, que ela seja estabelecida, que ela seja uma revelação na vida de todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pessoal. Graça e paz.